God to worship with you people, enjoying this fine fellowship that you are no doubt constantly enjoying. Obrigado. O Senhor o abençoe, irmão. Estou feliz em estar esta noite nas Assembleias de Deus Southside para adorar com vocês, desfrutando deste ótimo companheirismo de que, sem dúvida, vocês sempre desfrutam. Just being a little tired, we was down last night at Tucson for the banquet down there, and we certainly had a wonderful time. Só estando um pouco cansado. Estivemos ontem à noite em Tucson para o banquete lá e nos regozijamos. The Lord blessed us, and I've been living on the good part of it all day long. O Senhor nos abençoou e tenho desfrutado da parte boa dele o dia todo. So I heard someone last night. I never knew Brother Carl Williams' son. I was today just bragging on that certain young man. I got up and was talking about the young people's rally, and I told my daughter, I said, now you want to make it your business to get in there. Assim, agora eu me encontrei, ouvi alguém ontem à noite, não conhecia o filho do irmão Carl Williams. Estive hoje me gabando de certo jovem que se levantou e estava falando da reunião de jovens. Eu contei para minha filha, eu disse, agora que seja seu objetivo entrar ali. She said, I don't know nobody in there. Ela disse, não conheço ninguém ali. I said, you'll know somebody, or everybody will know you. Just go on in anyhow. Eu disse, você conhecerá alguém ou todos a conhecerão. Entre mesmo assim. And I'm praying that she receives the baptism of the Holy Ghost during this rally up there. E estou orando para que ela receba o batismo do Espírito Santo durante essa reunião ali. I said, that fine young man standing there, his face shining with the glory of God. And I was repeating it to Billy. Eu disse, aquele ótimo jovem de pé lá e seu rosto brilhando com a glória de Deus. E eu estava repetindo para Billy. He just looked at me and said, Daddy, don't you know who that was? I said, that was Brother Carl Williams. Ele se levantou e olhou para mim e disse, papai, não sabe quem era? Disse, era o filho do irmão Carl Williams. Well, I know you come from good stock. Bem, isso eu sei que você veio de boa procedência, se você está vendo. So glad to be in Phoenix tonight. Estou muito feliz em estar em Phoenix esta noite. Well, if there ain't Brother Pat Tyler, where in the world did you come from, brother? I suppose hitchhike from New York here. That's just about the way it goes. Ora, é o irmão Pat Tyler ali. De onde, afinal, o irmão veio? Acho que veio de carona de Nova York para cá. É como ele faz. I remember seeing Brother Gene, Brother Leo here tonight, Brother Ed Dalton, many of my friends around here, and Brother Ed Hooper. And up here tonight I got a good view of everybody and can look around fine. Lembro-me de ter visto o irmão Gene, o irmão Leo, aqui esta noite, o irmão Ed Dalton, muitos dos meus amigos por aqui, e o irmão Ed Hooper. E que coisa, aqui em cima esta noite tenho uma boa visão de todos, e consigo enxergar em volta muito bem. Well, I'm getting a little bit tired. Been going quite hard, so we're long hours, and my wife said, "Say, I noticed you begin to talk in your second voice." Bem, eu estou ficando um pouco cansado. Tenho pregado muito e assim estamos por longas horas. E minha esposa disse, olhe, notei que você começou a falar com sua segunda voz. So I said I had to call on it this time. Eu disse, desta vez tive de recorrer a ela. Sometimes when I talk, I go down and talk deep in my throat, then that part gets sore and wore out. I come up the top part and talk from there. We just have to learn all kind of things when we're in
working for the Lord, don't we? When you wear out. Às vezes, quando falo, eu baixo, falo do fundo da garganta. Então, essa parte fica dolorida e cansada, eu uso a parte de cima e falo daí, assim. Temos de aprender todo tipo de coisas quando estamos trabalhando para o Senhor, não é? Quando nos cansamos. My, I hope all these are ministers back here. If it is, my, we're right in good keeping tonight. Such a fine bunch of men sitting together. E que coisa! Espero que todos estes sejam ministros aqui atrás. Se forem, ora, estamos em boas mãos esta noite. Um grupo tão bom de homens sentados juntos. Well, that reminds me of the promise that we're sitting together in heavenly places, Christ Jesus, where His blood cleanses us from all sin. Bem, isso me lembra da promessa de que estamos assentados juntos nos lugares celestiais, Cristo Jesus, onde seu sangue nos purifica de todo o pecado. Now, I'm going to try truly to let you out early tonight. Remembering now that tomorrow night we're over to Brother Shore. Agora vou tentar de verdade deixá-lo sair mais cedo esta noite. Lembrando agora que amanhã à noite estaremos no irmão Shores. Is that his name? Brother Shores at 11th and Garfield. That's another Assembly of God out there, the Assembly of God there. And the First Assembly of God. O nome dele é esse? Irmão Shores, na esquina da Rua 11 com a Garfield. É outra Assembleia de Deus lá. Sim, Assembleia de Deus lá. E a primeira Assembleia de Deus. And then I'm just going to listen to these other guys for a while now until next Sunday morning, I suppose. Over to the convention, and we're going to have a wonderful time. I just feel that we are going to have a good time. E então vou ouvir estas outras pessoas por um tempo agora, até domingo que vem de manhã, suponho, na convenção. Teremos grande proveito. Sinto que aproveitaremos muito. And my purpose being here is kind of pinch hitting, going around helping every place and little fellowship with the brethren and have a night here and there to get acquainted. E meu propósito em estar aqui é como o de um rebatedor substituto. Vocês sabem, andar por aí ajudando em todo lugar e ter um pouco de companheirismo com os irmãos. E ter uma noite aqui e ali para nos familiarizarmos. And maybe a little revival spirit begin to strike the people and then make that lead up what we can into there and then the great climax. E talvez um pouco do espírito de reavivamento comece a tocar as pessoas, e então fazer com que isso leve, no que pudermos, até isso, e então o grande clímax. And I think Brother Oral Roberts is the person this time to bring the climax at the banquet next Monday night. E acho que o irmão Oral Roberts é a pessoa que trará o clímax desta vez no banquete segunda-feira que vem à noite. And I know we're expecting a great time and all through the rest of the week. E sei que esperamos um grande momento e pelo resto da semana. So you pray for us now and go out in the streets and the hedges and the highways and ask them. No. Compel them to come in. Assim, orem por nós agora e saiam pelas ruas, pelos atalhos e caminhos. E peçam a eles? Não, forcem-nos a entrar. For this would be a wonderful time for Phoenix to get its great visitation at you. And I know that God is willing when we are ready. When we are ready. Pois seria um momento maravilhoso Phoenix receber sua grande visitação que vocês... E sei que Deus quer, quando estivermos prontos. Sim, Senhor, quando estivermos prontos. That's why these revivals are, to try to meet conditions and get prayed up and get ready for this thing to happen. É para isso que esses reavivamentos são para tentar cumprir condições e receber oração e nos preparar para que aconteça. Now, just before we approach the word, let's speak to the author as we bow our heads in prayer. Agora, antes de abordarmos a palavra,
Falemos com o autor, enquanto inclinamos a cabeça em oração. Now, with our heads and hearts bowed to God, I'm sure in an audience of this size, there is bound to be many requests. Agora, de cabeça e coração inclinados a Deus, tenho certeza que numa audiência deste tamanho haverá muitos pedidos. And if you have one and like to be remembered to God, just raise up your hand and behind that say, Lord, remember me. E se você tem um e gostaria de ser lembrado diante de Deus, levante a mão e com isso diga, Senhor, lembra-te de mim. Our Heavenly Father, you know what is behind each of these hands. You know what's flashed on their mind. And thou art more than able to answer each request. Nosso Pai Celestial, tu sabes o que está por trás de cada uma dessas mãos. Tu sabes o que lhes passou pela mente, e tu és mais do que suficiente para responder cada pedido. And we pray that you will grant it, Lord. We ask that your favor will smile upon us tonight in the way of the pouring out of the Holy Ghost upon us. E rogamos que conceda, Senhor. Pedimos que teu favor sorria sobre nós esta noite na forma do derramamento do Espírito Santo sobre nós. And remembering, Lord, that tomorrow night in the first assembly of God, that you'll pour out your blessings again upon us. E lembrando, Senhor, que amanhã à noite na primeira Assembleia de Deus, que tu derrames tuas bênçãos de novo sobre nós. And then over at the Ramada, the finishing up of the week, oh God, may there be literally hundreds saved. Grant it, Lord. E então, no Ramada, no encerramento da semana, ó Deus, que haja literalmente centenas de salvos. Concede, Senhor. May there be such a pouring out of the Spirit till the newspapers cannot hold their peace any longer, but they'll have to publish to the public what is being done. Grant it, Lord. Que haja tal derramamento do Espírito, que os jornais não possam mais se calar, mas tenham de divulgar ao público o que está sendo feito. Concede, Senhor. Just make yourself known to your people, Lord. May their humble hearts reach out by faith and believe that we will receive these things that we're asking for. Dá-te a conhecer ao teu povo, Senhor, que seus corações humildes se estendam pela fé e creiam que receberemos estas coisas que pedimos. Then we would pray, Lord, for the ones who would like to be here tonight and cannot get here. They're sick and afflicted and in such conditions that they couldn't get here. Então, Senhor, oramos por aqueles que gostariam de estar aqui esta noite e não podem vir. Estão enfermos e aflitos e em condição tal que não puderam vir aqui. We pray for them, Lord. May the Holy Spirit visit each and every one. Oramos por eles, Senhor. Que o Espírito Santo visite cada um. Bless these brethren who's come for such long ways across the icy fields, and many still on the road coming. Protect them, Lord. Bring them in safely. Abençoa estes irmãos que vieram de tão longe através dos campos gelados, e muitos ainda estão a caminho, vindo. Protege-os, Senhor. Traze-os com segurança. Now, bless this assembly, this fine pastor, his congregation, his trustees, deacons, and all that they stand for, Lord. We pray that you will be with them and help them. Agora, abençoa esta assembleia, este ótimo pastor, sua congregação, seus administradores, diáconos e tudo o que eles representam, Senhor. Rogamos que estejas com eles e os ajudes. Now we pray that you'll
Give us thy word. We can only read it, Lord, and read the text. Thou hast to furnish the context, and we're looking to thee. In the name of Jesus Christ, amen. Agora, rogamos que nos des a tua palavra. Só podemos lê-la, Senhor, e ler o texto. Tu tens de fornecer o contexto. E estamos esperando em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. In the book of 1 Corinthians, the 11th chapter, if someone, you usually like to read or mark down a place, say, No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, se alguém, vocês geralmente gostam de ler ou anotar um ponto, dizer, maybe someone would find something behind it that they could maybe improve on what's been said, or the ministers, and sometimes the laity takes it and reads it over and listens to what's been said. Talvez alguém encontre algo nisso que possa melhorar o que foi dito, ou ministros, e às vezes os leigos peguem e leiam e ouçam o que foi dito. Many times I do that, mark down a text. So if you wish to read behind us tonight, turn to 1 Corinthians 11th chapter, and we'll begin reading at the 23rd verse. Muitas vezes eu faço isso, anoto um texto. Assim, se quiserem nos acompanhar na leitura esta noite, abram em 1 Coríntios, capítulo 11, e começaremos a ler no versículo 23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. E, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This is a cup of the New Testament, my blood. This do you, as oft as ye drink it, in remembrance of me. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. And now for a text I like to take from there, remembering the Lord. E agora, como tema, gostaria de tirar daí, lembrando-nos do Senhor. Now, of course, we all know, in our church, we read this at the communion service each night. And it is a great text to read, or a great scripture at that time. And it applies there. Agora, claro, todos conhecemos, em nossa igreja, nós lemos isso toda noite de comunhão. E é um ótimo texto para se ler, ou uma ótima escritura nessa ocasião, e se aplica aí. But I just wanted those words in remembrance of me. Mas só queria estas palavras, em memória de mim. Now, communion has many times been the great dispute down through the ages between Protestant and Catholic. Agora, a comunhão tem sido muitas vezes a grande disputa ao longo das eras entre protestantes e católicos. They say the Catholic takes this communion and they take it in hopes that they have did something to merit some good thing that their sins will be forgiven by doing it. Dizem que os católicos tomam esta comunhão
e a recebem na esperança de que tenham feito algo para merecer algo bom, que seus pecados sejam perdoados ao fazê-lo. The Protestant takes it as in remembrance that Christ has already forgiven them, and they take it in rejoicing that they're already forgiven. Os protestantes a tomam como lembrança de que Cristo já os perdoou e a tomam regozijando-se por já estarem perdoados. Paul goes on to say in here that how to come to the Lord's table. If there's anything wrong, make it right before we get there. And for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Paulo prossegue dizendo aqui que como vir à mesa do Senhor? Se houver algo errado, consertemos antes de chegarmos ali. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. And now we are very, very much to be in prayer when we take communion. E agora devemos estar muitíssimo em oração quando tomamos a comunhão. But I've wondered many times if that word we use it just right, communion. Now, commune means to talk to, see? To commune with. Mas tenho me perguntado muitas vezes se essa palavra, se a usamos corretamente, comunhão. Agora, ter comunhão significa conversar com. Vejam, ter comunhão com. And I wonder if really when we meet together like this in heavenly places that isn't communion. That we are communing with God, talking to Him. E me pergunto se realmente, quando nos reunimos assim nos lugares celestiais, se isso não é comunhão, que estamos tendo comunhão com Deus, falando com Ele. And then if we just sit still and let Him answer us back. Many things, and one of the horrible things that I do, I try to do all the talking and not sit still long enough for Him to answer me back. E é só nos aquietarmos e deixarmos que Ele nos responda. Muitas coisas, e uma das coisas horríveis que faço, eu tento ser o único a falar, e não fico quieto o suficiente para Ele me responder. We do that so many times in prayer. I think if we would get off of our heart what's in it and express ourselves to the Lord Jesus. Fazemos isso tantas vezes em oração. Acho que se tirarmos do coração o que está nele e nos expressarmos ao Senhor Jesus, And then just kneel and just be still a while and just see what He would say back to us, see? e então apenas nos ajoelharmos e nos aquietarmos um pouco e vermos o que ele nos responde, entendem? And sometimes I did that and my whole opinion was changed, you see. I'd go ask Him something, now Lord, these people really, they got something, I believe they want me over there, and I just start praying. E às vezes faço isso, e toda a minha opinião mudou. Vejam, eu ia lhe pedir algo. Agora, Senhor, estas pessoas realmente, elas têm algo. Eu creio que elas querem que eu vá até lá. E começava a orar. And first thing you know, I'm just satisfied that that's the Lord's will, but after I pray, if I just linger a little while, see? Then it's changed altogether sometimes, sent somewhere else. Just commune with the Lord. E de repente eu ficava satisfeito de que essa era a vontade do Senhor. Mas depois de orar, se eu só demorava um pouco, vejam, então às vezes mudava por completo, era enviado a outro lugar. Apenas tenha comunhão com o Senhor. Oh, what glorious fellowship. Just to get down and talk and commune and wait for Him to talk back. Oh, que glorioso companheirismo! Só se ajoelhar e conversar e ter comunhão e esperar que Ele responda. And to think of what a great person that is you're talking to. The Creator Himself. And communing with Him who put your life in this volcanic ash that you're living in.
e pensar quão grande pessoa é essa com quem você está falando, o próprio Criador, e tendo comunhão com aquele que colocou a sua vida nestas cinzas vulcânicas em que você está vivendo. And then someday he'll have to leave there, and then it's in his hands where it goes from there on. And you have the privilege now to make your choice which way that soul goes when it leaves. E então, um dia, você terá de sair daí e então estar nas mãos dele para onde vai dali em diante. E você tem o privilégio agora de fazer sua escolha quanto à direção em que essa alma irá quando partir. And what a wonderful thing to commune with him upon the basis of his promises, then hear him commune back to you and say it's all well. My, that really expresses it right. E que coisa maravilhosa é ter comunhão com ele com base em suas promessas. Então ouvi-lo ter comunhão com você e dizer, tudo está bem. Que coisa, isso realmente expressa bem. We don't have to look to any creed, we don't have to look to any dogmas. The only thing we have to do is just know that he witnesses back his word. Não temos de esperar em nenhum credo, não temos de esperar em nenhum dogma. A única coisa que temos de fazer é saber que ele testemunha da sua palavra. That it's settled and that's all of it. Then the burden rolls away. Que está resolvido e acabou. Então o fardo finda-se. I've thought of coming to this table that we'd call it tonight now that God expressed that it's just as much communion here as it would be taking what we call the Lord's Supper. Tenho pensado em vir a esta mesa que chamamos esta noite, agora que expressei que é tanto comunhão aqui quanto seria tomar o que chamamos de ceia do Senhor. You know them Eastern people back there has got that thing all mixed up. And I can't get them straightened out on. And all up in the north, they take me to, when I go to supper, and they say it's dinner. Sabem, aquele povo do leste lá confundiram tudo e não consigo fazer que se corrijam. E em todo o norte, eles me levam quando vou cear e dizem que é jantar. They say it's breakfast and lunch and dinner. Now, where does my supper come in at? And they say, oh, that's all. Dizem que é café da manhã e almoço e jantar. Agora, como fica a minha ceia? Estou tentando descobrir, estão vendo? E dizem, é só isso. I said, it wasn't, we didn't take the Lord's dinner, he called it the supper, the Lord's Supper. And I feel like I missed the meal if you start calling it that way. Eu disse, mas não foi, não tomamos o jantar do Senhor. Ele a chamou de ceia, a ceia do Senhor. E sinto como se tivesse perdido uma refeição, se a chamam assim, começam a chamá-la assim. But now, when we come together in this way, there God comes down and the communion table is actually broken bodies, the body of the Lord that we separate among us. Mas agora, quando nos reunimos deste jeito, Deus desce ali. E a mesa da comunhão é, na verdade, partir. Corpos partidos do corpo do Senhor que dividimos entre nós. Now that is the literal body of the bread that we break, representing the body of Christ. Agora, esse é o corpo literal do pão que partimos, representando o corpo de Cristo. Did you notice on the day of Pentecost, what a great thing we have there? That God, who led the children of Israel through the wilderness, that great pillar of fire. Notaram no dia de Pentecostes que grande coisa temos aí? Esse Deus que guiou os filhos de Israel pelo deserto, ele, essa grande coluna de fogo. And on the day of Pentecost, this great fire fell and then divided itself among his people. Oh, to think
how that He wants us to sit together in a heavenly place. E no dia de Pentecostes, esse grande fogo caiu, e então se dividiu entre seu povo. Oh, pensar como ele quer que nos assentemos juntos nos lugares celestiais. Then each one enjoying that warmth of the fire of the Holy Spirit. Cloven tongues set upon them like fire, licks of fire, God dividing Himself amongst the church. Então cada um desfrutando desse calor do fogo do Espírito Santo. Línguas repartidas pousaram sobre eles como fogo, línguas de fogo. Deus se dividindo entre a igreja. Oh, what that just set our hearts to burning. That's when we can come together in heavenly places. Oh, isso não faria nosso coração arder? É quando podemos nos reunir nos lugares celestiais. Now, we know that His table, where the people sit together and commune with Him, is like an oasis in a desert. Agora, sabemos que a mesa dele, onde as pessoas se sentam juntas e têm comunhão com ele, é como um oásis no deserto. And an oasis in the desert where there's a great spring, where weary travelers come and sit around this oasis in the desert. E um oásis no deserto, onde há uma grande fonte, onde viajantes cansados vêm e se sentam em volta. Neste oásis do deserto, And refresh themselves, and then remembering how it got there. e se refrescam, e então se lembram de como chegaram. And that's the way it is in the church. That this table of communion, where all the blessings of God, the full gospel, everything that God has for His church is brought out, laid out among us. E é assim na igreja que esta mesa de comunhão, onde todas as bênçãos de Deus, o evangelho pleno, tudo o que Deus tem para a sua igreja é apresentado, colocado entre nós. And it's like an oasis in this hot, burning, sinful desert that we're traveling through. And then when we come in and talk of, read the menu, and then we see that He turns back around. E é como um oásis neste deserto quente, ardente e pecaminoso pelo qual estamos viajando. E então, quando entramos e falamos, lemos o cardápio e então vemos que ele se vira. And He's not fresh out of this or fresh out of that or this struck off, but He's the same yesterday, today, and forever. He's got everything on the menu ready to give it out. That's the good part. E ele não está com falta disso ou com falta daquilo, ou isto foi eliminado, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem tudo no cardápio pronto para servir. Essa é a parte boa. Then we can just look over the menu and just take the whole thing. I like the complete course, don't you? I just like to take it. Então, podemos dar uma olhada no cardápio e pegar tudo. Eu gosto de refeição completa. E vocês? Gosto de tomá-la. And while we are enjoying these blessings, each one feeling His presence and saying, amen, praise God, hallelujah, so forth. E enquanto desfrutamos dessas bênçãos, cada um sentindo sua presença e dizendo amém, louvado seja Deus, aleluia e tal. In that we can remember the one that brought it to us and made it possible, the death of the Lord Jesus Christ, the Son of God. Remember Him. Que nisso possamos nos lembrar daquele que o trouxe a nós e tornou possível a morte do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembrar-se dele. I think that's what many times that maybe we enjoy so many blessings that we forget just where they come from. Acho que é isso porque muitas vezes, talvez, desfrutando de tantas bênçãos e nos esquecemos de onde vem. One time I was amazed and went with a bunch of Christians of a certain church, and they sat down to eat and never returned thanks to God for their food.
Well, I thought it's kind of strange. Certa vez, fiquei surpreso. Fui com um grupo de cristãos de certa igreja e se sentaram para comer e não deram graças a Deus por seu alimento. Bem, achei meio estranho. I went to another house and they just went ahead and eat. And I questioned it. And they said, oh, well, that's just, God just provides that anyhow, see. E fui a outra casa e eles de igual modo, sem orar, comeram. E eu questionei e disseram, ora, isso é só, Deus provê mesmo assim, entendem? I said, it reminds me of a hog under an apple tree. You know, the apples will fall off and beat him on the head all day long. He'll never look up to see where they're coming from. Eu disse, faz-me lembrar de um porco debaixo de uma macieira, sabem? As maçãs caem e batem na cabeça dele o dia inteiro. Ele nem olha para cima para ver de onde estão vindo. And that's, you know, I think it pays us to stop and look up. See where these things are coming from. E que vocês sabem, acho que vale a pena parar e olhar para cima, ver de onde essas coisas estão vindo. Oh, how glorious it is to remember our Lord. Remember what all He did for us, and remember that there was no one else could make this possible. Oh, quão glorioso é nos lembrarmos de nosso Senhor, nos lembrarmos de tudo o que Ele fez por nós e nos lembrarmos de que nenhum outro poderia tornar isso possível. There's nothing could make it possible but our Lord. And He so freely did it when there was no worthy person, there was no prophet, there was no sage, no potentate, no monarch, no king. Não há nada que poderia tornar isso possível, exceto nosso Senhor. E Ele o fez tão livremente, quando não havia pessoa digna, não havia profeta, não havia sábio, nem potentado, nem monarca, nem rei. No one could do it but the Lord Jesus Himself, and He so willingly did it for us. Just remember, He's done it for His children down through the ages. Ninguém poderia fazê-lo, exceto o próprio Senhor Jesus, e Ele tão prontamente o fez por nós. Lembremos-nos, Ele o fez por seus filhos ao longo do tempo. Now, let's just talk a few moments on something that somebody would have to remember. I'd imagine way over in glory tonight, there's a man by the name of Noah. Agora, vamos falar um pouco sobre algo de que alguém teria de se lembrar. Imagino, lá na glória esta noite, que há um homem chamado Noé. And he certainly has a lot to remember of the Lord for. For in the time that when God was going to destroy all the wickedness off of the face of the earth, God remembered Noah. E ele, sim, tem muito pelo que se lembrar do Senhor. Pois no tempo em que Deus ia destruir toda a maldade da face da terra, Deus se lembrou de Noé. And Noah remembers how he escaped the wrath of God by God's mercies. How that the great waters started flowing down the streets. E Noé se lembra de como ele escapou da ira de Deus pela misericórdia de Deus. Como as grandes águas começaram a correr pelas ruas. And the winds howled and the rocks moved from the mountains, and what a terrible storm. Houses blew away and the fountains broke up, and God had Noah inside the ark. E os ventos uivavam e as rochas caíam das montanhas. E que tempestade terrível! Casas caíram e as fontes se romperam, e Deus colocou Noé dentro da arca. Now, that ain't a wonderful place to remember him by? Yeah. Yes, to be inside the ark, safely secured in the presence of God, to live with Him. Agora, esse é um lugar maravilhoso para nos lembrarmos dele. Sim, estar dentro da arca, protegido com segurança na presença de Deus, para vivermos com Ele. Then
we could call another group of people, or at least I'd say three, and they were called Shadrach, Meshach, and Abednego. Então, poderíamos chamar outro grupo de pessoas, ou pelo menos eu diria três, e chamavam-se Sadraque, Mesaque e Abednego. How that they had took their stand for God, remembering that He keeps His promise. And how that in this great hour, because of their stand, even their own brethren. Como eles ficaram firmes com Deus, lembrando-se de que Ele cumpre a sua promessa. E como, nesta grande hora, por causa da sua posição, seus próprios irmãos... Many of them had turned off into the world, but they were going to stand regardless. And they took a stand for God. And when the furnace was hot 7 times hotter than it ever was hot before, and they was pushed into this furnace. Muitos deles tinham se desviado para o mundo, mas eles iam ficar firmes, independente disso, e ficar firmes por Deus. E quando a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que antes, e eles foram empurrados para dentro dessa fornalha. And they can certainly remember that fourth man that was in there with them and kept all the heat and the death away from them. There's something about that fourth man. E eles com certeza podem se lembrar daquele quarto homem que esteve lá com eles, que manteve todo o calor e a morte longe deles. Aquele quarto homem era diferente. Let's talk about him a while. Yes, sir, how that he was the only one could make that possible. There was no other person could do it but that fourth man. Poderíamos falar sobre ele um pouco, sim, senhor, como ele era o único que poderia tornar isso possível. Não havia outra pessoa que pudesse fazê-lo, a não ser aquele quarto homem. And he was the one that provided life in the jaws of death. Amen. And he kept the fire blazes back and preserved them. E foi ele que proveu vida nas mandíbulas da morte. Amém. E ele reteve as chamas do fogo e os preservou. And as long as there can be a memory, and it'll never fade out, so they can remember that great day down in Babylon. E enquanto puder haver lembrança, e isso nunca se apagará, para que possam se lembrar daquele grande dia na Babilônia. There was another man down in Babylon can remember also, and that was Daniel, when he had purposed in his heart. Houve outro homem na Babilônia de que também posso me lembrar, que foi Daniel, quando havia proposto em seu coração That he wasn't going to defile himself with the things of the world. que não se contaminaria com as coisas do mundo. That's a good stand to take. That's where we people ought to take a kind of buckle up the armor a little tighter. Essa é uma boa posição a se tomar. É aí que devemos tomar, apertar a armadura um pouco mais. É isso. We're not going to defile ourselves with the things of the world. No matter what the other church does, ourselves, we're going to buckle it on. We're going to stay right with that word. Não vamos nos contaminar com as coisas do mundo, não importa o que a outra igreja faça. Nós mesmos vamos apertá-la. Vamos ficar bem com essa palavra. No matter what comes or goes, we're not defiling ourselves. If the rest of them want to do it, go ahead and do it. If them women want to cut their hair, let them cut it. We're not. Right. They want to wear a manicure, let them go. Não importa o que aconteça, não vamos nos contaminar. Se os demais querem, que façam. Se aquelas mulheres querem cortar o cabelo, que cortem. Nós não. Isso mesmo. Se querem usar manicure, deixem que vão. What that stuff is, paint, let them go ahead and do it. We're not going to do it.
If the rest of them says they can smoke cigarettes and get by, well, let them go ahead, but we're not going to do it. Seja o que for, pintura, deixem que façam. Nós não faremos. Se os demais dizem que podem fumar cigarro e passar impunes, ora, que fumem, mas nós não vamos. That's all. The rest of them can go home, dismiss Sunday school early for a television program or Wednesday night, omit the whole service for a certain program. No matter what they do, we're going to serve the Lord. Ponto final. Os demais podem ir para casa, dispensar a escola dominical mais cedo por um programa de televisão ou quarta-feira à noite, omitir todo o oculto por certo programa. Não importa o que façam, nós serviremos ao Senhor. We're going to take the place like Joshua away. For me and my house, we're going to serve the Lord. We remember what he did to bring this blessing to us, and we cherish it so much that we cannot defile it in any way. Vamos nos posicionar como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembramos-nos do que ele fez para nos trazer essa bênção e a prezamos tanto que não podemos contaminá-la de modo algum. It's a treasure of eternal life that we have, and we by no means want to defile ourselves with the things of the world. Not at all. É um tesouro da vida eterna que temos e de modo algum queremos nos contaminar com as coisas do mundo, de modo algum. And Daniel purposed in his heart the same thing, though he become a citizen there, but not by his choice, because he was an alien. E Daniel propôs o mesmo no coração, mesmo tendo se tornado cidadão lá, mas não por sua escolha, pois ele era estrangeiro. An ever born again Christian is an alien, just as soon as he's born again, because he's heavenly bound. His possession lays in heaven. E todo cristão nascido de novo é um estrangeiro, assim que nasce de novo, pois seu destino é o céu. Sua possessão está no céu. And here some time ago, the wife and I, about 2 years ago, was Brother Mercer and I get a little kick out of this, is to say. E aqui há algum tempo, a esposa e eu, uns 2 anos atrás, estávamos, o irmão Mercer e os demais se sentiram estimulados com isto, por assim dizer. We was over to the shopping center, and in our city, it's all these many religious people, so-called, but we seen a woman that had on a skirt, and it was the strangest thing. Estávamos no shopping e em nossa cidade há muitas pessoas que se dizem religiosas, mas vimos uma mulher de saia e era a coisa mais estranha. Because none of the rest of them seem to have on one, and so we know many of them are singing choirs and everything, and so my wife said to me, she said, well, why? Pois nenhuma das outras parecia usar uma, e assim, conhecemos muitas que cantam em corais e tudo mais, e assim minha esposa ela disse, bem, por quê? And I said, well, you see, they're not of our citizenship. E eu disse, bem, veja, elas não são da nossa cidadania. She said, what? Ela disse, o quê? I said, no, they're not of our... Eu disse, não são da nossa. Said, they're Americans, aren't they? Disse, são americanas, não são? I said, sure, they're Americans. That may be true enough. Eu disse, claro, são americanas, é verdade. Now I find in traveling in missions and missionary, around the world, I go into Germany. There is a national spirit called, it's a German spirit. It's the spirit of the nation. Encontro em viagens, em missões, em missionários e ao redor do mundo. Eu vou à Alemanha. Há um espírito nacional chamado, é um espírito alemão. É o espírito da nação. I go up in Switzerland. I find out just brothers almost speaking the same language, but there's another spirit. See? And it's a different spirit in Switzerland. Then I come over to Finland, it's altogether a different spirit. Then I come to America, there's the spirit of America. That's right.
Vou à Suíça, constato, quase irmãos, falando língua parecida, mas há outro espírito, estão vendo? E é um espírito diferente na Suíça. Então vou à Finlândia, é um espírito bem diferente. Então venho para os Estados Unidos, há um espírito dos Estados Unidos. Isso mesmo. Well, you say, aren't we? She said, aren't we American citizens? Why is it that our people are so and so? Bem, você diz, não somos... Ela disse, não somos cidadãos americanos? Por que nossa gente é assim e tal? And I said, well, you see, honey, each nation lives on the spirit of the nation. That's the national spirit. E eu disse, bem, veja, querida, veja, cada nação vive no espírito da nação. Esse é o espírito nacional. She said, well, then wouldn't we be living on the Americans? Ela disse, bem, então não estaríamos vivendo no espírito americano? I said, oh, no. I said, we are born again. We live on a heavenly spirit. We're holiness, righteousness. Eu disse, oh, não. Eu disse, nós nascemos de novo. Nós vivemos no Espírito Celestial, onde há santidade, justiça. And we're not Americans as far as that goes, because America is just an earthly nation. But when a man of Germany, of Switzerland, or wherever he may be, E não somos americanos no que diz respeito a isso, pois os Estados Unidos são apenas uma nação terrena, mas quando um homem da Alemanha, da Suíça ou onde estiver, when he becomes born of heaven, he takes on a heavenly spirit, and his nature and his makeup looks for things above, where Christ sits at the right hand of God. Amen. quando nasce do céu, ele recebe um espírito celestial, e sua natureza e sua índole buscam as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém. Oh, how we ought to remember that he died that we might be able to be fortified from this thing, inoculated. That's right. Oh, como devemos nos lembrar disso, que ele morreu para podermos ser fortificados contra isso, imunizados. Isso mesmo. A good healthy plant, you don't need to spray a good healthy plant. The bugs won't get on it anyhow. That's right. No bugs will bother a healthy plant. Uma planta boa e saudável não. Você não precisa pulverizar uma planta boa e saudável. Os insetos não vão pegá-la de qualquer forma. Isso mesmo. Nenhum inseto incomodará uma planta saudável. It's that hothouse type that has to be sprayed all the time. Some kind of a hybrid affair. And that's the way it is today. We have to spray and baby the church too much. É o tipo cultivado em estufa que tem de ser sempre pulverizado, algum tipo híbrido. E é assim hoje, temos de pulverizar e mimar demais a igreja. It ought to be a rugged individual of Christ, washed in the blood of Jesus Christ, born of the Spirit of God. And all the worldly bugs scatter, they don't even fool around anyhow. That's awful rude, but I hope it's It's kind of a rude expression, but you know what I'm talking about. Tem de ser um indivíduo robusto de Cristo, lavado no sangue de Jesus Cristo e nascido do Espírito de Deus. E todos os insetos mundanos se dispersam, eles nem chegam perto de qualquer modo. Isso é um tanto rudimentar, mas espero que tenha ficado claro. É uma expressão meio rudimentar, mas vocês sabem do que estou falando. Oh, how Daniel, in a purpose in that in his heart, he can well remember the payoff. And someday we'll remember the payoff too. Oh, como Daniel, e havendo proposto isso no coração, ele pode muito bem se lembrar da recompensa. E algum dia também nos lembraremos da recompensa. So when he come to remember that in the hour of distress, God sent an angel in the lion's den. Assim, quando se lembrou disso, na hora da angústia, Deus enviou um anjo à cova dos leões. And closed the mouth of the lions that they could not bother him. What a memory to think about. He had thrown into a lion's den because he had purposed in his heart to serve God, and he can remember that
e fechou a boca dos leões para que não o incomodassem. Que lembrança para se ter! Ele, lançado na cova dos leões, porque havia proposto no coração servir a Deus, e ele podia se lembrar disso. How did it go? Something like this. God has sent His angel. He's seen the innocence of my heart. Como aconteceu? Algo assim. Deus enviou seu anjo. Ele viu a inocência do meu coração. Oh, there you are. The innocence of your heart. God could see that in Daniel and his purpose to do what was right. And He sent His angel and has kept the lions from bothering him at all. What a memory. We could go on and on with that. Oh, aí está, a inocência do seu coração. Deus podia ver isso em Daniel e seu propósito de fazer o que era certo, e ele enviou seu anjo e impediu os leões de incomodá-lo. Que lembrança! Poderíamos continuar falando disso. Let's just remember another person right away here, or a group of people. That's Israel. When Israel had put their place or themselves in position to take the stand for God. Lembremos-nos de outra pessoa aqui, ou grupo de pessoas, que é Israel. Quando Israel se colocou em seu lugar, eles mesmos em posição para tomar posição por Deus. And there was coming a death angel one night that was going to take the firstborn of every house. And how that Israel was even commanded to remember that the blood was on the doorpost. E certa noite estava para vir um anjo da morte que mataria o primogênito de cada casa. E como até foi ordenado a Israel que se lembrasse de que o sangue estivesse no batente da porta. That was the thing that held back the wrath of God and kept them alive. Was the blood on the door. It was a memorial. And it always is still a memorial. Blood on the doorpost and on the lintel. Foi isso o que deteve a ira de Deus e os manteve vivos ali. Foi o sangue na porta. Foi um memorial. É isso sempre. Ainda é um memorial. O sangue no batente e na verga da porta. What a memorial night that was. And it was to be rehearsed down through the ages that was to come, that God at that night made a difference between the righteous and the unrighteous. Que noite memorável foi essa! E era para se repetir ao longo das eras que estavam por vir, que Deus, nessa noite, fez diferença entre o justo e o injusto. Oh, I don't know whether it be night or not, but there's coming a day when God's going to show the difference between the righteous and the unrighteous. And it'll be a memorial to us to know that the blood is certainly up on the lintel and the doorpost. Oh, não sei se seria noite ou não, mas está chegando o dia em que Deus mostrará a diferença entre o justo e o injusto. E será um memorial para nós saber que o sangue está assim na verga e no batente da porta. Now, wherever you look or your understanding, you look with your eyes and see with your heart. That's right. You'll remember you're looking through the blood of the Lord Jesus. E para onde quer que você olhe, ou seu entendimento, você olha com os olhos e vê com o coração. Isso mesmo, você se lembrará que está olhando através do sangue do Senhor Jesus. That's the way He would look through it. What a time they were. Do jeito que ele olharia através dele. Que momento! Eles foram. Israel had another thing they could always remember. That when they took their step upon what they heard Moses say, that great vindicated prophet with the word of God, and when they took their stand to march. Israel tinha outra coisa de que eles sempre podiam se lembrar, que quando deram o passo, com base no que ouviram Moisés dizer, aquele grande profeta vindicado com a palavra de Deus, e quando se posicionaram para marchar. Because they seen God vindicate that the message that He was bringing was the truth.
and it was according to the Scriptures that God was with him. Pois eles viram Deus vindicar que a mensagem que ele trazia era a verdade e estava de acordo com as Escrituras e Deus estava com ele. And he had met this one who had no name, called the I Am. He had really met him because they had seen him working with Moses. E ele se encontrou com aquele que não tinha nome, chamado o Eu Sou. Ele realmente tinha se encontrado com ele, pois o tinham visto operando em Moisés. And then they had another great memorial, that when they started on the march, there went a pillar of fire before them to lead the way. E então tiveram outro grande memorial que, quando começaram a marcha, uma coluna de fogo ia adiante deles para mostrar o caminho. What a memory they could think of, a memorial thing that they didn't need no compass. Amen. Que lembrança podiam ter? Um memorial de que não precisavam de bússola. Amém. What did I say? They didn't need no compass. They had the light of God to lead them. O que eu disse? Eles não precisavam de bússola. Eles tinham a luz de Deus para guiá-los. What a memorial it was to the wise man. How they needed no compass and a star led them. Que memorial foi para os magos, como eles não precisaram de bússola e uma estrela os guiou. What a memorial it is to us today to have the Holy Ghost to lead us. Not some creed or some fashion or something to lead us or some man-made something. Que memorial é para nós hoje ter um Espírito Santo para nos guiar, não algum credo, ou alguma moda, ou algo para nos guiar, ou algo feito pelo homem. But the Holy Spirit comes in with the tie post of the Word and confirms His Word and proves that it is the truth. Mas o Espírito Santo vem como o vínculo da palavra e confirma sua palavra e prova que é a verdade. What a memorial to our hearts to know that the living God still lives. Oh, Que memorial para o nosso coração, saber que o Deus vivo ainda vive. Oh, remembering Him, what He did, led them all the way to the promised land by this way. lembrando-se dele, do que ele fez, guiou-os até a terra prometida desse modo. Elijah had a great thing to remember God by. When he had done his duty, exactly what God told him to do, to command the rain and not even dew or to fall until he called for it. Elias teve um grande motivo para se lembrar de Deus quando cumpriu o seu dever, exatamente o que Deus lhe disse para fazer, de dar ordem à chuva, nem o orvalho cair até que ele mandasse. Went up and sat down by the brook Cedrith, and there he stayed there for all this time. How he could remember that, how was he going to get food through these years? But God served him with the ravens. Subiu e sentou-se lá junto ao ribeiro de Querite. Ele ficou lá todo esse tempo. Como ele conseguiria se lembrar disso? Como ele conseguiria alimento ao longo desses anos? Mas Deus o serviu com os corvos.